Olá pessoal, aqui é Sérgio Viula, tudo bem com vocês? Eu estou aqui fazendo esse vídeo porque o Israel Russo, aqui do Mundo de Is, me pediu para fazer um vídeo em comemoração de um número muito especial de seguidores. E claro que tem uma pitada de ironia, de brincadeira nisso. O número seria 666, 666. E isso nos leva ao tema desse vídeo, que é o Apocalipse, que é especificamente essa coisa do sinal da besta, da marca da besta, que as pessoas falam tanto e aplicam a tudo que elas querem, do jeito que elas querem, levianamente, e não tem nada a ver com que esse povo, né, em geral, essa ideia popular, né, vem dizendo. Aliás, falar em popularidade é importante, porque muita gente acha que porque é uma ideia popular, essa ideia provavelmente é verdadeira, e não é. Vamos pegar um exemplo aqui. É muito popular se pensar que Jesus seja o Filho de Deus, literalmente gerado de Maria a partir de uma obra divina diretamente. Os muçulmanos não acreditam nisso. Essa ideia pode ser muito popular, eles dizem que ela é falsa. Os muçulmanos acreditam que Maomé seja o verdadeiro profeta de Deus e o último deles, né? Aquele que tem mais valor, vamos dizer assim, em termos da revelação divina. Essa ideia é super popular no mundo muçulmano, e aí o mundo muçulmano que eu estou falando é aquele grupo enorme de pessoas que acreditam em Alá, Maomé, no Alcorão, estão espalhados pelo mundo inteiro, não é um país específico ou um grupo de países, não. Em todo lugar tem muçulmano, inclusive no Brasil. Eles acreditam nisso e são aproximadamente 1 bilhão, pode passar um pouquinho, ficar um pouquinho atrás, 1 bilhão de pessoas. Imagine se essa ideia não é popular, super popular, um cristão reconheceria ela como verdadeira? Não. Então nós também não precisamos reconhecer nenhuma ideia como verdadeira apenas porque ela é popular. Entre elas, a ideia de que a Bíblia seja a palavra de Deus inerrante e infalível, tá? Inspirada e que nos foi dada de modo perfeitamente preservado por Deus. Primeiro porque isso não é verdade. Só para a formação do cânon bíblico, e isso tem a ver com o Apocalipse bastante, eu vou falar com vocês sobre isso agora, levou muito tempo para que a igreja reconhecesse que livros eram realmente parte das escrituras sagradas e que livros não eram, porque tinha muito livro. Para vocês terem uma ideia, o chamado Apocalipse de João foi aceito e o chamado Apocalipse de Pedro não foi. E Pedro foi considerado o primeiro papa da igreja pela Igreja Católica e pelas igrejas protestantes, com certeza um dos principais discípulos de Jesus. Um dos principais apóstolos, inclusive. Para vocês terem uma ideia sobre a dificuldade que o Apocalipse teve de entrar no cânon bíblico, eu vou fazer umas citações de datas aqui com lugares onde aconteceram concílios da igreja, né? Por exemplo, ele não estava no concílio de Laodiceia em 364, mas ele estava no concílio de Hipona em 393 e no de Cartago em 419. Mas ele sumiu de novo no concílio de Trulo, ou Truliano, em 692. Porém, a versão final do cânon foi decidida no Concílio de Trento, em 1546. Aqui, em 1546, portanto, 15 séculos aproximadamente depois de Cristo, né? Em termos de tempo aí do seu nascimento, do suposto nascimento de Cristo, né? Porque a gente também não sabe que data foi exatamente, tem discussão até sobre isso, né? Ali foi dada a palavra final sobre que livros constariam no cânon e que livros não constariam, tá bom? E também foi nesse concílio, quando o Apocalipse finalmente triunfou de estar aqui, que entraram os livros de Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. Aí você pensa, tá, são aqueles 7 livros apócrifos que a Igreja Católica colocou lá na Bíblia, que a igreja protestante não aceita. E aí os protestantes acham que são muito superiores porque não aceitam. O mero fato de haver uma discussão sobre isso já é grave. Já significa que ninguém sabe de fato o que está falando, né? Sobre o que é sagrado e o que não é, o que é inspirado e o que não é. E para completar, a Igreja Católica ainda fez acréscimos ao livro de Esther. Ela colocou lá o capítulo 10, versículo 4, até o 11, versículo 1, e o capítulo 16, versículo 24 também. Em Daniel, eles colocaram capítulo 3, 24 a 90, e ainda acrescentaram 2 capítulos, porque Daniel termina na Bíblia protestante no capítulo 12. Eles acrescentaram o 13 e o 14. E por que essas coisas podem acontecer? Porque havia várias versões dos mesmos livros rodando, passeando pela comunidade cristã, né? Desde sempre, desde o começo, né? Não havia uma cópia
do original que fosse perfeitamente igual ao original. E hoje em dia, inclusive, nós não temos originais. Esqueçam esse papo de que o original diz, não é. O que o pessoal fala hoje, corretamente, é os manuscritos mais antigos que temos. Isso quer dizer que são cópias da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia, que chegou até ali, as outras desapareceram, você não pode comprovar que elas são iguais ao original, mas essas são as mais antigas. Então eu posso ter na minha mão a mais antiga corrupção de um texto que já morreu há muito tempo. E eu não posso comprovar se ela está corrompida ou não, porque aquele texto original não existe há muito tempo. Para completar, se você pensa ainda assim, mas a Igreja Católica não tem autoridade para ficar colocando e tirando o livro. Quero lembrar aos senhores que foi assim que se formou o cânon protestante. Foram os católicos que decidiram todos os livros que estão aqui dentro. Vocês podem ter livros aqui excluídos, que os católicos também quiseram colocar, mas todos os que vocês têm aqui foram colocados por católicos, vamos dizer assim, pelos cristãos que participaram desses concílios, né? Podiam não ter o nome ainda de católicos romanos, Igreja Católica Apostólica Romana, mas eram ali os antecessores desses papas todos que vieram depois. E se você pensa que a briga para tirar e colocar é só da Igreja Católica, eu quero anunciar a vocês que o queridinho Lutero, Martinho Lutero, reformador, que todo cristão honra, tem até dia da Bíblia, né? E dia da Reforma Protestante. E os dois são muito importantes porque Lutero sempre é citado, né? Porque Lutero também traduziu a Bíblia para o alemão, facilitando a circulação desse texto na língua do povo dele, né? Só que Lutero tentou remover Hebreus, tentou remover Tiago, tentou remover Judas e tentou remover o Apocalipse, porque ele não considerava esses livros realmente garantidamente inspirados. Ele achava que eles contradiziam demais a mensagem da salvação pela fé. E aí, por causa dessa visão dele teológica, ele achava que esses livros não deveriam entrar aqui. E ele lutou para tirar, tá? Ele lutou para tirar, mas já tinha ficado convencionado. E fica provado aí a força da Igreja Católica também, né? Que ao reconhecer o Apocalipse, né, lá no Concílio de Trento, finalmente, né, definitivamente, e uma coisa que já vinha de muito tempo, né, sendo aceita como verdadeira, que o Apocalipse fosse de fato um livro sagrado, um livro inspirado, acabou ficando. Muito bem. Isso é importante falar. Falando sobre o Apocalipse, ele é basicamente um livro que fala sobre as perseguições romanas aos cristãos do primeiro século. Por exemplo, Nero perseguiu os cristãos em 64, terrivelmente, Domiciano em 90, tá? O Apocalipse foi escrito entre 90 e 100, portanto, pegou toda essa fase de perseguição e era uma tentativa de consolar os que eram perseguidos. E aí, claro que eles jogavam tudo para o mundo pós-morte, tudo para esperança pós-vida, porque na vida mesmo não tinha mais esperança nenhuma, né? E aí vem aquelas passagens que falam que aquele que for fiel até a morte será coroado com a coroa da vida e tal, e tal, e tal, receberá a coroa da vida, né? Por isso, muitos imperadores são associados ao anticristo, quer dizer, o cara que é contra Cristo, né? Ou que quer se colocar no lugar de Cristo. Décio, 249 a 251, chegou a estabelecer o que se chama libelo, que é um documento que é dado a quem adorasse os deuses pagãos, que não são cristãos, mas todos eles são igualmente imaginários, até que se prove o contrário. Ele determina então que os cristãos adorem, todo mundo adore, né, os deuses romanos. Ele não cita especificamente o cristianismo, tá? E quem adorasse recebia um libelo, estava livre para andar pelo império. Quem não adorasse e não tivesse o libelo podia ser preso, morto, ter suas coisas confiscadas. Os cristãos que faziam isso, às vezes eram recebidos de volta pela igreja, dependendo da igreja, outras vezes não. Eles eram considerados como tendo aceito, né, um sinal da besta, alguma coisa assim. Para vocês verem que isso é coisa antiga e que tem muito a ver com o Império Romano, nada a ver com qualquer coisa do dia atual, dos dias atuais, né? Essa ideia do Apocalipse sendo uma revelação, ela tem base no nome Apocalipse, é uma revelação, mas o próprio livro diz que é a revelação de Jesus Cristo e que ele está dizendo que vai acontecer em tempos futuros, para dar consolo àqueles que sofrem. E você sabe que a própria volta de Jesus foi considerada como sendo para aquele primeiro século. Os discípulos, inclusive, acreditavam que iam ver aquilo acontecer, porque ele mesmo disse que não morreriam alguns dos que ali estavam,
antes que todas essas coisas se cumprissem. Não se cumpriram. Falhou. Falhou feio, como toda profecia bíblica já falhou. Não sei se vocês sabem disso, mas existe uma profecia bíblica sobre Tiro, a cidade de Tiro, que ela ia deixar de existir, ela ia ser banida completamente debaixo do sol, né? E nunca mais seria habitada, pois Tiro continua sendo uma cidade próspera, existente até hoje, dentro da medida do possível próspera, né? Porque não é nenhuma Nova York também. Mas está longe de deixar de existir, está longe de ser extinta. E foi dito lá atrás, na época dos profetas do Velho Testamento, que Tiro seria destruída. Está aí. Né? Outras coisas que são ditas nunca foram encontradas. Sodoma e Gomorra, por exemplo, não tem nenhum vestígio de que aquelas cidades existiram. E ainda que alguém possa dizer assim, mas elas foram destruídas com fogo. É uma coisa bem conveniente, né? Para se falar sobre uma cidade que nunca existiu e que eu posso estar criando um mito em cima dela. Mas mesmo que tivesse sido destruída por fogo, haveria camadas embaixo da terra com utensílios, objetos abandonados ao longo do tempo, que é justamente aquilo que os arqueólogos pegam para descobrir mais sobre civilizações antigas que não são encontradas mais na superfície. Não tem nada, nada. Então, uma cidade que dizem que vai deixar de existir está aí até hoje. Outra que dizem que existiu, duas ou mais até, porque eram várias cidades em volta, nunca se encontrou qualquer vestígio delas. A Bíblia não é um livro confiável nem de história, nem de ciência, quanto menos de futurologia. A ideia de sinal da besta provavelmente vem dessas ideias de submissão ao Império Romano, que era muito perseguidor do cristianismo, mas isso perdeu sentido quando o Império Romano e o cristianismo se juntaram, onde começou a surgir o que a gente hoje conhece como Igreja Católica Apostólica Romana, mas não só ela, tem a Ortodoxa, tem outras que foram se dividindo por causa de brigas, desde brigas por causa do cânon, qual é o livro sagrado, qual é o livro não sagrado, qual é o livro que tem que estar aqui, qual é o livro que não tem que estar aqui, até outras coisas, teologia sobre a natureza de Cristo, como se dá a salvação, o batismo, e vai por aí afora. Quantos sacramentos existem, se existem sacramentos ou não, só ordenanças, tem discussão para tudo. Os crentes não se entendem. O Apocalipse, então, é onde eles mais se confundem. Não dê atenção a essas ideias de sinal da besta, de anticristo, porque isso não tem nada a ver com o nosso tempo, tem a ver com aquele momento em que havia uma perseguição oficial contra o cristianismo. E alguém pode dizer, mas isso ainda existe em vários países. Isso ainda existe, né? Em vários países, sim. Como terremotos sempre existiram, como doenças sempre existiram, como guerras sempre existiram, e os cristãos ficam a cada momento que aparece uma doença, ou uma guerra, ou um terremoto, dizendo que é um cumprimento da palavra bíblica. É como se eles pudessem dizer, não dizem, mas pudessem dizer, que cada vez que o sol nasce, é o cumprimento de uma profecia, quando não é na verdade, é apenas um fenômeno natural. E assim são essas coisas, fenômenos naturais, sociais, políticos, históricos, que se repetem, que não tem novidade nenhuma. A novidade está na estratégia de transformar o fracasso da suposta morte e ressurreição de Cristo, que não deu em nada, na verdade, num grande sucesso que virou o Apocalipse. Essa expectativa de que sempre vai ter alguma coisa a mais para acontecer, quando, na verdade, não há provas de que ele ressuscitou, não foram cumpridas profecias do próprio Jesus dizendo que aquilo tudo ia se cumprir naquela mesma geração, não houve consenso sobre quem ele era, o que ele veio fazer, nem entre os primeiros discípulos. Os livros da Bíblia não são confiáveis do ponto de vista da sua autenticidade e originalidade. Eles podiam até não ser inspirados e não ter nada a ver com o sobrenatural, mas eles poderiam, no mínimo, ser autênticos. Há dúvida sobre a maioria deles em relação à autenticidade e fidelidade ao original, né? Aquele original que eu falei para vocês que já não existe há muito tempo, séculos. Tudo que a gente tem que é mais antigo é cópia da cópia da cópia, tá bom? E essas cópias são contraditórias, inclusive. Tanto que algumas bíblias vinham entre colchetes, né? Coisas que em outros textos desse mesmo livro não constavam. Por exemplo, o povo de uma comunidade tinha aquele texto completo até, vamos dizer, o versículo 30. O outro não tinha até o 30, só até o 25. Então aqueles 5 que estavam parecendo sobrar em relação ao texto que está faltando, eles colocavam entre colchetes. Hoje, nem essa honestidade as sociedades bíblicas e outras imprensas bíblicas utilizam mais. Eles não colocam geralmente. Deveria estar lá. Por que não colocam? Porque criava dúvida em relação ao texto. E por que criava dúvida em relação ao texto? Porque é a coisa mais natural a acontecer.
Se eu tenho 2 textos e eu não posso provar qual deles está certo, como é que eu posso confiar em qualquer deles? Essa é a realidade. Então não seja besta de seguir quem fica falando esse sinal da besta, não seja bobo de ficar pensando que Apocalipse tem alguma coisa para você hoje. Tudo isso é mera mitologia e tem tudo a ver com o modo como se pensava no mundo grego, no mundo romano. O Apocalipse é muito mais grego do que judeu. É muito mais babilônico também do que judeu. Não porque foi produzido na Grécia, na Babilônia, não é isso que eu estou falando, não. É porque o tipo de escrita, o modo como aquilo é colocado como oráculo, como revelação, é bem típico de religiões de mistério que proliferavam na época do primeiro e segundo séculos do que a gente chama hoje de igreja cristã. Então é isso, gente. Esse é Sérgio Viúla, mais razão e menos crendice. Um beijo para vocês e para o Israel Russo aqui do Mundo de Is. Valeu!